Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, uma ministração da paz eterna, uma ministração do Cristo ressuscitado. Amém? Vamos falar de fé. O nosso tema é: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Coisas que 99,9% hoje não vive da fé, né? Porque o verdadeiro evangelho da graça eterna, vivemos por fé em Cristo Jesus, por fé no que ele fez lá na cruz, não é? Não é por fé no que o homem está fazendo. Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos de volta. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, meu coração, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua igreja predestinada, a tua igreja escolhida desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Usa-me como a tua voz, usa-me como a tua voz nesta geração. Usa-me como canal de bênção para a tua igreja, para o teu povo. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, amados? Então, nosso tema é: o justo viverá da fé. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá da fé, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nosso tema é o justo. Nós, justo, não éramos justos, mas lá na cruz, antes da cruz, condenação, antes da cruz, maldição, depois da cruz, salvo uma vez, salvo para sempre, justificado, santificado, perfeito. Nós cremos na obra perfeita que aconteceu na cruz, nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus. 99% das religiões aí não crê no que aconteceu na cruz, porque hoje eles estão fazendo subida de monte para se santificar, batismo em água para se santificar, fazendo jejum para matar o diabo, né? Fazendo um monte de essa fé dele não é a fé perfeita, essa fé deles não é a fé perfeita, porque a fé perfeita é aquela que Cristo nos deu, porque foi Ele que nos deu. Ele nos deu a fé para crer no que aconteceu. Por que nós descansamos? Porque nós cremos no que aconteceu lá na cruz. Nós cremos. Antes da cruz, condenação. Antes da cruz, não éramos justificados. Antes da cruz, condenação. Depois da cruz, Romanos 8:1, portanto, agora já nenhuma condenação. Gálatas, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pela carne e sangue, ninguém é justificado pela carne e sangue, ninguém é justificado pelos seus méritos, ninguém é justificado pelos seus sacrifícios, ninguém é justificado, pois o justo viverá pela fé. Nós viveremos por fé. A igreja de Cristo, predestinada, escolhida, viverá por fé. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradei deles ou delas, né? Se retroceder, jamais vai retroceder, né? Um filho, salvo uma vez, salvo para sempre. O DNA, jamais alguém vai tirar o DNA de filho, né? Filho foi escolhido, predestinado antes da fundação do mundo, ele pode até cair, mas ele não vai ficar prostrado. Exemplo do filho pródigo, né? Ele se afastou, mas depois ele se reconciliou com o pai. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz: escreva ao ímpio, escreva,
O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O justo, ele é fiel. Ele é fiel a Deus. Pode vir vento, pode vir tempestade, luta, dificuldade, mas ele é fiel. Como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Olha aí. A igreja de Cristo. Olha aí. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, a igreja de Cristo, a igreja predestinada, somos mais do que vencedores. Então, do que vencedores. Nada pode separar a igreja de Cristo, porque ela foi escolhida, predestinada antes da fundação do mundo. Nada pode nos separar. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos por vista. Vivemos por fé. A igreja predestinada, a igreja de Cristo, vive por fé. Nós vivemos por fé, não por aquilo que a gente estamos vendo. Se a gente fosse viver por aquilo que a gente estamos vendo, a gente não ia viver. A gente não ia ter paz, né? Mas nós vivemos por fé. Gálatas capítulo 3, versículo 12, carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 3, versículo 12, diz: a lei não é baseada na fé. A lei não tem nada a ver com fé. Carne e sangue não tem nada a ver com fé. As religiões aí não tem nada a ver com fé. É crer no copo d'água, é crer na cuspida do líder, é crer no suor, é crer na subida de monte, na terra que veio de Israel, no feijão, né? Então isso não é fé. Isso pode ser muitas coisas, menos fé, né? Porque a lei não é baseada na fé. Carne e sangue, lei é carne e sangue, não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por ela viverá. Quem pratica essas coisas vai viver por ela, né? Vai viver nessas cabeçadas por aí, vai viver uma fé materialista, né? Não é uma fé perfeita, porque a fé que Cristo nos deu, essa fé é perfeita, porque Ele nos deu a fé, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha, Gálatas 2, 20, Epístola do apóstolo Paulo, à igreja da Galáxia, 2, 20, olha que coisa tão maravilhosa é o Evangelho da Graça Eterna, irmãos. 2, 20, diz assim, que coisa tão maravilhosa. 2:20, olha aí. 2:20. 2:20, olha aí. Capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, pela igreja predestinada. Que coisa maravilhosa. 14ª carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que havia se convertido. Hebreus, olha só. Hebreus, 14ª carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Veja só como diz aqui. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha aí. Eles querem ver, eles querem pegar,
eles querem levar a Rosa de Saron para casa, eles querem levar a água, o tratamento da água, eles querem ir para a fogueira santa, eles querem fazer um monte de coisa, né? Isso não é fé. Isso pode ser muitas coisas, menos fé, né? Não tem nada a ver com carne e sangue, não tem nada a ver com a fé. Carne e sangue não tem nada a ver com a fé. Fé é ver sem crer. O justo viverá da fé. João, capítulo 5, versículo 4. João, capítulo 5, versículo 4. João 5, capítulo 5, e o verso 4. 5, 4. João, capítulo 5, e o versículo 4. 1 João, né? É carta do apóstolo João. Perdão, é carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Coisa tão maravilhosa, o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça eterna. Não é? É o Evangelho do descanso. Nós descansamos porque Cristo já fez a obra completa. Olha só. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que foi dada pelo Cristo ressuscitado, por Jesus Cristo foi dado para nós. Essa fé que vence o mundo, não é a fé de pegar, de sentir, essa fé não vence, essa fé é uma fé religiosa. Marcos capítulo, vamos para Marcos capítulo, estou dando um bocado de texto, né? Você pode estar meditando na sua casa. Marcos 10, 52. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos 10, 52 diz assim, olha aí. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A tua fé, a fé que foi dada por Deus. A fé, é a fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé no que Jesus fez lá na cruz. Não é fé no sacrifício. Não é fé na romaria. Não é fé nas imagens. Por trás das imagens está demônios, irmão. Crê numa imagem que você solta ela no chão, ela se quebra toda. Crê numa imagem que precisa vela para iluminar ela. A nossa fé é no Cristo ressuscitado. Nós fomos predestinados, a igreja de Cristo foi predestinada antes da fundação do mundo. Ela foi comprada por bom preço. A igreja de Cristo, ela é viva. A igreja de Cristo crê verdadeiramente em Cristo. Então, amados, o justo viverá da fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, que desde o começo, desde a igreja primitiva, protestante, desde da primeira aliança, da velha aliança, do velho pacto, até o novo pacto, desde da reforma até essa última reforma agora, não vai haver mais reforma. A última reforma é a graça de Deus, a graça eterna, é a predestinação, seu povo, sua igreja foi predestinada. Então não vai haver mais movimentação, não vai haver mais mudança. Né? Houve muita mudança, né? A gente conhece, a gente sabe da história da religião, a prostituta mãe, o catolicismo, a igreja romana, veio deturpando, adulterando, escondendo a Bíblia, como até hoje esconde, né? Até hoje esconde. Né? Os papas aí, os cardeais, detestam a Bíblia, né? A Bíblia deles é outra Bíblia que eles fizeram, porque essa que nós temos não é. Porque mesmo que eles tenham elas, mas eles não fazem uso dela, eles não crêem nela. Porque tudo que eles pregam lá é antibíblico.
Tudo que eles pregam lá é antibíblico. Não tem algo assim que você diga, poxa, isso aí tem base na palavra. Eles não vivem de fé. A fé deles é na imagem, a fé deles é nos sacrifícios, a fé deles é no rosário, na reza, é rezar para o morto, missa de sétimo dia. Então eles não vivem por fé, porque a fé é no que Cristo fez. A fé deles é uma fé morta, é a fé no sacrifício que eles estão fazendo. Né? A fé dele é a fé em quem já morreu. A nossa fé é em Jesus Cristo. Morreu, mas ressuscitou. Ele é Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Continua nos ajudando, nos dando força para pregar a tua palavra, para ministrar a tua palavra, ser tua boca, ser teu canal vivo para ministrar, pregar a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama aqui, e eu também. Graça eterna, paz eterna.